Você nunca vai ganhar dinheiro na confeitaria. Eu sou Veri Fragoso e no vídeo de hoje eu vou te mostrar que trabalhando do jeito que você trabalha hoje na confeitaria, você nunca vai ganhar dinheiro. Mas também vou te mostrar nesse vídeo de hoje que existe um caminho que vai mudar o teu futuro e vai fazer sim a confeitaria te dar os resultados que você espera. Então, vamos começar. Eu sou Veri Fragoso, especialista em doces finos e criadora da Academia Doces Inesquecíveis, onde eu vou te ensinar a trabalhar com doces finos, mas eu não quero falar sobre doces finos não, tá? Não ache que eu vou ficar aqui te falando, é com doces finos que você vai ganhar dinheiro. Não é, tá? A real é que não é nem com doces finos que você vai ganhar dinheiro se você não entender o que eu vou te apresentar nesse encontro de hoje. Não existe mágica para ganhar dinheiro na confeitaria, existe estratégia. E é sobre estratégias que eu vou falar para você hoje, você vai entender o que vai te fazer de fato sair da onde você tá, nessa zona onde você ganha dinheirinho e que de fato o dinheiro nunca aparece. Eu sei exatamente o sentimento que você tem quando você fecha pequenas encomendinhas, te dá uma alegria, né? E essas alegrias podem ser realmente o caminho para que você de fato quebre na confeitaria. Pois é, eu sei que parece assustador, mas a realidade é que o mercado da confeitaria está sobressaturado. A gente tem no Brasil mais de 2 milhões de confeiteiras amadoras e profissionais no nosso país. É gente pra caramba. E mais do que isso, tá? Essas galera aqui tá vendendo o bolinho caseiro, tá vendendo o bolinho de pote, tá vendendo brigadeiro na faculdade. Só que fala sério, né? Será que tem mercado para toda essa galera aqui ganhar dinheiro? Até tem. E esse é o grande problema, porque essa galera aqui, a grande maioria delas, eu posso dizer com segurança que 99% dessa galera aqui tá ganhando, sabe o quê? Dinheirinho. Pois é. E esse dinheirinho aqui até faz o mercado movimentar, o dinheiro circular, mas o fato é que eu vejo um monte de confeiteira frustrada, um monte de confeiteira felizinha porque ganhou uma encomendinha, mas que no fim das contas não sobra dinheiro para poder crescer, seja para que possa investir no seu negócio e comprar de repente um ar-condicionado, ou um fogão maior, ou uma batedeira melhor, ou simplesmente para seus luxos de vida, como comprar uma calça nova ou até fazer uma viagem com a família. Tudo isso são coisas que deveriam fazer parte dos seus sonhos. Eu tô cansada de ver confeiteiras falarem que guardam seus sonhos em caixinhas e nem se arriscam a sonhar. E eu sei porque eu já fui essa confeiteira que eu pensava assim, eu quero um dia viajar, mas eu nem me arrisco a pensar isso porque isso não faz parte da minha realidade. Isso é realmente muito triste. E o maior veneno que pode acontecer é você fazer a venda do jeito errado, porque a venda do jeito errado, ela te dá pequenas doses de satisfação. E eu vou te explicar isso a partir de agora para você entender, tá? Existem 4 formas principais de você fazer dinheiro. E quando eu falo formas de fazer dinheiro, eu não tô falando na confeitaria não, tá? Isso vale para as indústrias, isso vale quando a gente fala de lojas de roupa ou quando a gente fala de serviços de consultoria, não importa. Essas 4 formas são padrões do mercado, tá bom? E eu quero primeiro te apresentar essas 4 formas para daí te mostrar o porquê que você não vai ganhar dinheiro na confeitaria. A primeira forma que a gente tem de fazer dinheiro é vendendo algo, que eu falo de vendendo algo barato para poucas pessoas. Essa é uma forma muito ruim de fazer dinheiro na confeitaria. Na confeitaria não, na vida, né? Então, em qualquer lugar ela é ruim de fazer dinheiro. Por quê? Porque eu tô falando de você vender algo que não te dá muito retorno financeiro, é barato, independentemente do que você considera barato, um produto de R$1, de R$50, mas são produtos que dão uma margem de lucro pequena e, portanto, é barato para poucas pessoas. Então, pensa comigo, será que se eu abrisse uma fábrica de papel higiênico e eu vendesse 6 rolos por mês, isso me daria resultado? Ou se eu vendesse 1000 rolos por mês, será que isso me daria resultado? Se eu ganho 1 centavinho por rolo, eu vou ganhar 10ão, não sustenta a minha fábrica. Então, com certeza, vender barato para poucas pessoas está longe de ser uma estratégia que deve ser utilizada dentro de qualquer mercado, tá? Ninguém busca essa estratégia. E é uma estratégia que, com certeza, eu posso chamá-la de uma estratégia ruim, tá bom? A gente tem uma segunda estratégia possível, que é vender barato para
muitas pessoas. Isso aqui é uma estratégia que dá para ser chamada de boa. Só que ela é uma estratégia que, apesar de boa, ela é muito difícil de ser... Muito difícil não, ela é impossível de ser replicada por uma pessoa pequena. Então aqui é uma estratégia que funciona bem para grandes indústrias, para indústrias. Por quê? Porque nas indústrias é comum isso, né? As indústrias, elas trabalham com uma margem de lucro pequena nos seus produtos, porque elas estão brigando por competitividade de mercado, competitividade de prateleira, que é chamado, por exemplo, mas eles vendem em grande quantidade. Então, por exemplo, se acha que uma indústria de açúcar, por exemplo, eles têm uma grande margem de lucro em cada pacote de açúcar? Não, é uma margem pequena, mas isso é bom, por quê? Porque eles ganham no volume e eles vendem um grande volume de açúcar. Eu tive ontem uma reunião com uma aluna aqui no meu ateliê, né, que é a Carol, até a gente já deve, a essa altura, talvez já ter postado o depoimento dela aqui dentro do YouTube para você dar uma olhadinha, e ela me contou que ela fez uma compra esses dias atrás de 400 quilos de açúcar, tá? Então, uma pessoa, né, claro, é uma pessoa que comprou mais do que o normal da confeiteira comum, mas mesmo assim a gente está falando de uma grande venda, um grande volume de vendas que são feitas quando a pessoa trabalha com barato para muitas pessoas. Então ela é uma estratégia boa para quem consegue ter uma produção muito grande, que normalmente são as indústrias, não sou eu, não é você, tá bom? A gente tem uma terceira estratégia, que é vender. Eu vou escrever caro, mas entenda, quando eu quero dizer caro, eu não tô falando do mercado de luxo, eu tô falando do mercado onde a gente tem uma lucratividade maior, tá bom? Quando eu escolho um produto que me dá uma lucratividade maior, mas não só por produto, mas por venda, tá? Então, assim, não é que, por exemplo, vamos pensar aqui no caso do barato, pensa lá no papel higiênico. Um papel higiênico médio de mercado no dia de hoje que eu tô gravando é R$1,50, um rolo, né? Mas vamos supor que a indústria lá ganhe, por exemplo, 10 centavos por rolo. Não sei se ganha tudo isso, mas que seja. Beleza, até aí tranquilo. Agora, vamos supor que vem uma segunda marca de papel higiênico vendendo esse papel higiênico por R$6 a unidade. Será que ele vai conseguir vender? Talvez sim, mas provavelmente são poucas pessoas que vão comprar algo que tem uma margem tão grande assim, né? Então, eu vendo caro para poucas. Isso é bom ou é ruim? Depende. Depende do volume de venda. Então, no caso do papel higiênico, que o cara tá ganhando, sei lá, R$3, R$4 por rolo, nesse exemplo hipotético, que não é um exemplo imaginário aqui que está trazendo, se ele vender 10 rolos, ele tá ganhando R$30, R$40. Isso também não sustenta uma indústria, tá? Então, não necessariamente o vender caro com uma boa margem de lucro vai te dar dinheiro. Mas agora, pensa comigo, se eu vendo uma bolsa de couro da Louis Vuitton, por exemplo, sei lá quanto custa uma bolsa da Louis Vuitton, vamos supor que seja R$10 mil. Quanto custou para fazer aquela bolsa? 300, 500 talvez? Então tem uma margem de lucro de 9.500. Uma bolsa que seja vendida dá uma margem muito boa. Então se vender 10, tá muito bom para a empresa, que vende muito mais que isso, é claro, nesse tipo de caso. Mas é para você entender como é que funciona essa questão. Então, produto que seja vendido caro para poucas pessoas pode ser bom, pode ser ruim. Então, aqui eu vou falar de produtos de alto valor. Então, não pensa no papel higiênico com lucro aqui não, tá? Tô pensando em produtos de alto valor, e que são produtos de repente, sei lá, um apartamento, né? Eu tenho uma construtora, vou vender apartamento, tem um limite, tem 20 apartamentos no prédio, é o que é. Só é caro para poucas pessoas, mas cada apartamento vai me dar uma lucratividade de R$50 mil. Portanto, eu faço com a venda desses apartamentos R$1 milhão, certo? Isso é uma coisa que é boa, tá? É claro que eu, como confeiteira, não vou conseguir vender R$50 mil numa encomenda, não é o comum. É possível? É possível, mas comum não é, definitivamente, tá? E aí a gente tem a próxima opção, que é vender caro para muitas. Aqui entraria o caso da bolsa que eu falei famosa, né? Mas aqui, de novo, sempre que eu tô falando em vender para muitas pessoas, eu tô falando desse mercado aqui, ó, das indústrias, tá? Indústrias conseguem vender em volume para muitas pessoas. Então, apesar dessas duas opções serem boas, elas não são compatíveis com a minha realidade dentro da cozinha da minha casa. Então, na cozinha da minha casa, eu posso fazer essas duas opções. Barato para poucas e caro para poucas. Porque eu nunca vou conseguir atender, por exemplo, num final de semana mais do que, sei lá,
10 encomendas, 15 encomendas, não é que nunca, mas daí eu já vou estar entrando no nível da indústria, com equipe, com funcionários, né, com muitos funcionários, para conseguir atender um volume maior. Aqui eu tô falando de eu na cozinha da minha casa. Só que aí é que entra a questão que eu quero te trazer. Você na cozinha da sua casa consegue produzir quanto sozinha? Isso vai depender muito do produto que você escolheu vender, tá? Por exemplo, vamos pensar num cenário onde você escolheu vender bolo de pote, por exemplo, tá? Quanto custa um bolo de pote para vender? Vamos chutar R$10, média de mercado? Você vai encontrar por 5, você vai encontrar por 12, 15 eu já acho que é meio caro, não é comum do bolo de pote, mas pode até ser. Mas vamos colocar R$10 aqui nesse bolo de pote, tá? A pergunta que você tem que fazer é assim, ó, qual é a minha capacidade produtiva? Olha só que interessante. Aí você vai parar para pensar e falar assim, beleza, se eu pegasse muitas encomendas, eu conseguiria produzir na semana 600 bolos de pote. Tô chutando, tá? Então, 600 bolos de pote, maravilhoso, vai me dar R$6.000 de faturamento, fora os gastos e tudo, mas é bastante, show, lindo. Agora eu te pergunto, onde é que você vai vender 600 bolos de pote? Porque se você gastar tanta energia para vender 600 bolos de pote, porque você vai ter que estar na rua, talvez, vendendo, é possível? É possível. Não vou dizer que é impossível. Só que ao fazer isso, não vai sobrar tempo para produzir. Então você faz uma coisa ou outra. E aí, por isso que o mercado de venda de barato para poucas se torna muito pouco viável para a confeiteira comum. Porque você vai ficar vendendo de vendinha, de 10ão, de 15ão, de 50ão, correndo atrás de cliente que nem uma louca, e depois ainda vai ter que produzir tudo que você tá vendendo, enfim. Sem contar que muitas vezes nesse mercado a gente não trabalha com encomenda, né? O cliente compra aquilo que está disponível na hora ali para ele. Então você de repente chega lá com os bolos, eu queria abacaxi, não tem, então tá bom, o cliente não compra. E de repente você leva um monte de bolo de abacaxi e naquele dia ninguém quer, daí você fica com os bolos estragam. Então você começa a correr muitos riscos quando trabalha com pequenas encomendas por conta disso. Além de tudo, eu peguei esse exemplo do bolo de pote. Mas você tem que pensar em outras coisas. Por exemplo, outra coisa que eu vejo muito vocês fazerem são os bolos de buttercream, que são incríveis, são uma delícia, eu mesma sei fazer também. Só que veja só, quanto é a média de um bolo de buttercream? Média, tá, gente? De novo, vai variar. Média de R$200, tá bom? É o que eu tenho visto aí no mercado. Tem mais caro? Tem, dependendo de quantos quilos tem esse bolo, quantos andares tem esse bolo. Mas a média, tem uns de 100 que são menores, então eu vou colocar essa média aqui, tá? Isso é barato ou é caro? Na minha opinião, isso é barato para poucas. Por quê? Porque, de novo, quantos bolos eu consigo fazer na semana? Se você tiver uma geladeira em casa, que é a realidade da maioria das confeiteiras em início de carreira, normal, você vai conseguir produzir 4 na semana. Porque é o que cabe na geladeira, não tem negociação em relação a isso, é um espaço físico. E aí, se você coloca 4 na semana, a gente está falando aí de R$800 que você consegue faturar na semana. Você está atendendo poucas pessoas. Se eu estivesse atendendo, por exemplo, 30 bolos na semana, a situação era outra. Mas aí eu já teria que ter uma estrutura maior para chegar lá. E de novo, como é que eu vendo 30 bolos numa semana? Qual que é a estratégia para chegar até lá? Então aqui, o que eu quero te mostrar é que existe um mercado dentro da confeitaria que permite que você fature R$3.000 ou mais a cada encomenda. Tá? Como assim? Você tá louca, Veri? Não, não tô louca. Tô te explicando o seguinte. Existe um mercado que é o mercado de eventos, onde a gente tem clientes que buscam um negócio chamado mesa de doces. As mesas de doces, elas são compostas por doces, por 6 a 8 doces por convidado. Tá? 6 a 8 doces por convidado. Então, se a gente pega uma festa média, que é uma festa ali de 150 convidados, que é o comum do mercado, a média de festa seria 150 convidados, a gente está falando de uma festa que a gente está trabalhando aí com 1.000 a 1.200 doces nessa festa, em média, tá? Um doce fino, em média, sei lá, R$3 cada um, depende, aqui na minha cidade até mais, tipo 4, mas eu vou colocar essa média aí. Então a gente tá falando de R$3.000 só em doces. Sem contar que esse mercado, ele é um mercado que permite que você faça vendas agregadas. Por exemplo, o bolo, né, que você já sabe fazer, se você souber, você pode agregar na venda. Você pode agregar nesse mercado a venda de forminhas especiais, você pode agregar nesse mercado montagem de mesa, locação de peças se você tiver e quiser fazer esse serviço, e são coisas que vão fazendo o teu ticket subir facilmente até 4, 5 mil reais. Por exemplo, eu vou te mostrar o caso aqui da Ellen, ó, que faturou 7.500 numa única encomenda. Então, se apesar de tudo isso,
está fechando casamentos de R$7.500. E isso é só um dos centenas de exemplos que eu tenho dos meus alunos. A diferença é que quando você pega uma festa que uma única festa é 7.500, você, de novo, não vai conseguir atender muitas, vai atender poucas, só que é poucas com alto valor de faturamento e, consequentemente, de lucro, né? Porque o que sobra para você depois, para pagar o seu salário e para pagar os seus gastos, é meio que 50% disso. Então a gente está falando de você ter renda de verdade. E no final do mês você poder se pagar com 2, 3, 4, 5 mil reais no seu bolso, não do faturamento, mas do que sobra dessas encomendas. E ó, você consegue tranquilamente, sozinha na cozinha da sua casa, fazer 2 festas dessa, porque uma confeiteira sozinha consegue produzir 2.000 doces. Isso eu posso te provar também lá dentro do Método Doces Inesquecíveis. Eu tenho um curso completo que é o Método Doces Inesquecíveis, onde eu apresento em detalhes essa metodologia. Se você tiver interesse em conhecer esse método, se você tiver interesse em ser minha aluna para entender como de fato atingir esse cliente aqui, que é um cliente que não vai comprar de você se não sentir confiança em você, mas que vai te dar dinheiro de verdade, você pode entrar na lista de espera que está aqui abaixo do vídeo. A gente abre vagas de vez em quando, mas você estando na lista de espera, a gente te avisa, tá bom? Então, espero ter aberto a tua cabeça e espero que a partir de hoje você foque em fazer grandes vendas na confeitaria e pare de fazer vendas baratinhas para poucos. Um beijo!